Meus amados irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui. Eu estive ontem aqui na oração e o Senhor nos visitou aqui de uma forma mas tão tremenda, mas tão especial. Deixa eu perguntar, quem é que estava aqui na terça-feira pela manhã, na Manhã com Deus? Levanta a mão. Bastante gente, né? Na live, né? O Senhor nos visitou de uma forma tremenda, pastor Léo. E eu disse, se eu pudesse, eu já ficava aqui para sábado. Emendava quarta no culto de ensinamento, sábado pela manhã, sábado, na verdade, o dia inteiro, né? Com o nosso trabalho de consagração, sexta-feira à tarde, sábado o dia inteiro, até a Santa Ceia. Se eu pudesse, eu fazia logo uma tenda aqui e ficava logo aqui, esquecia os compromissos. Irmãos, como é bom desfrutar da comunhão dos céus. Oh, louvado seja Deus. Quantos crentes têm se privado dessa comunhão dos céus? Mas aqui tem um povo, irmãos, eu não sei o que é que Deus vai fazer por esses dias. Eu sei que Deus vai fazer coisas grandes aqui, Francisco. Pastor Léo, Deus vai fazer coisas grandes aqui em nosso meio. Amém? Aproveitando que vocês estão de pé, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, nós vamos introduzir hoje este tema. Nós vamos trabalhar no mês de dezembro. Na verdade, com esse tema, essa é somente a primeira parte do tema. Eu sei que Deus irá falar conosco através da sua palavra por esses dias. A presença do seu Espírito Santo tem sido real em nosso meio. Amém? Versículo 18 até o versículo 25. E eu quero ler como nós fazemos a leitura sempre, todos juntos em uma só voz. 3, 2, 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Francisco, vem aqui orar ao Senhor. Vem aqui fazer uma oração com toda a igreja, e nós já estaremos ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom é estarmos aqui, né? Por isso que o pastor está com vontade de ficar direto a semana inteira, né? Quando a gente chega na presença de Deus, a gente quer ficar o tempo inteiro, né? Que coisa boa, né, irmão? Servir ao Senhor e poder sentir a presença. Ó, irmão, que coisa boa que Deus deu ao homem. Foi esse direito de sentir a sua presença. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Pai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos agora, Senhor. Pai amado, para que o Senhor venha, Senhor, ministrar, Senhor, aos nossos corações, uma palavra, Senhor. Ó, Pai querido, que nós possamos, Senhor, sermos tratados, Senhor. Meu Deus, pela Tua palavra.
Ó Deus eterno, usa o teu servo, Senhor, na ministração da tua palavra. Meu Deus, para que a tua igreja receba, Senhor, aleluia, a tua graça, a tua bondade, a tua presença, a sua misericórdia. Ó Deus eterno, que nós possamos nesta noite, Senhor, receber, Senhor, aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Ó Deus eterno, abençoa em nome de Jesus, nós lhe agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, podem tomar seus assentos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos meditar nesse tema, Jesus. Amados, quanto mais eu falo de Jesus, mais eu amo a Cristo. Quanto mais eu falo de Jesus, eu estou apaixonado, eu fico mais apaixonado por Jesus. Eu não gosto nem dessa palavra paixão, porque paixão parece ser uma coisa passageira. Mas amar Cristo, amar o Senhor Jesus. Outubro agora fez 1 ano que nós estamos falando sobre Jesus, mensagem e ministério. Meus irmãos, e quanto mais nós estudamos sobre Jesus, que é o tema central das Escrituras Sagradas, é a pessoa central das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, se a gente vivesse 100 anos, não conseguiríamos exaurir todo o ensinamento deixado por Cristo para as nossas vidas. Quando mais o crente se aproxima de Jesus, mais ele tem sede de Cristo. Quanto mais ele se afasta de Jesus, mais ele tem fastio espiritual. O crente, ele só vai vencer se ele estiver pertinho de Jesus. Jesus, ele disse: olha, sem mim nada vocês poderão fazer. Sinceramente, eu não acredito no evangelho que não centralize Cristo, no evangelho que deixa Jesus de lado. Eu não acredito nesse evangelho. Eu acredito no evangelho que centraliza tudo em Cristo. Eu acredito no evangelho que nos confronta a nos tornarmos mais santos todos os dias, dia após dia. Um evangelho que nós sentimos sede de Deus. Não tem como, meus amados irmãos, vencer este mundo, vencer a natureza, vencer o nosso adversário, sem Jesus. Não tem como. Amém? Então hoje nós vamos iniciar falando da promessa ao nascimento de Jesus. Quando foi feita a promessa? A preparação do mundo para receber o maior evento da história da raça humana, a encarnação do próprio Deus. Você já parou para pensar? Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 4, ele diz que ele veio na plenitude dos tempos, no tempo determinado, e a gente vai aprender por esses dias tudo sobre esse tempo. O que aconteceu até que se cumprisse o nascimento do Cristo, a encarnação do próprio Deus, o seu nascimento, o local do seu nascimento, o dia do seu nascimento, oculto pelas Escrituras Sagradas. Se tem um dia menos provável para o nascimento de Jesus, segundo tudo aquilo que nós estudamos nas Escrituras Sagradas, segundo tudo aquilo que Lucas registrou em ordem, colocou em ordem, se tem um dia menos provável, é 25 de dezembro. Na verdade, a gente vai aprender que depois do Edito de Milão, quando o cristianismo passou, e os alunos do Reino Acádio estão estudando isso por esses dias, né? O cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. Logo, foram se ajustando, o homem foi tirando Cristo do lado e foi se apoderando do centro, e foi se ajustando, aproveitando ali as festas pagãs,
festas direcionadas a ídolos, aproveitando toda aquela popularidade das festas de dezembro. Aí não, vamos comemorar o nascimento de Jesus, do Cristo, no dia 25 de dezembro. Mas é óbvio que Jesus não nasceu nesse dia, não ficou registrado, e tem um porquê não ter ficado registrado esse dia, né? Mas a verdade é que o dia 25 de dezembro começou oficialmente a ser comemorado o nascimento de Jesus, ali entre os anos 330 ou 336 depois de Cristo, bem na época do imperador Constantino. O dia 25 era comemorado o dia do Sol Invencível, que é Dies Natalis Solis Invicti. Era uma festa muito popular do Império Romano, e apoderaram-se dessa data para se comemorar o aniversário de Cristo. Então, com certeza, porque do dia 17 ao dia 23 de dezembro, era dia de Saturnália, era uma outra festa. E do dia 24 ao dia 25, festa, na verdade, dentro da tradução, dia do Sol Invencível. Então era assim, foi assim que surgiu, ainda no século IV, essa data do dia 25 de dezembro, mas é a data menos provável. Os pais da igreja todos concordavam entre março e abril, os meses em que Jesus nasceu. Todos os pais da igreja, todos. Ninguém discordava dessa data. Mas o Império Romano tomou a data do dia 25. Mas a gente eu não quero me apegar ao dia, porque pouco importa o dia, mas sim a pessoa de Cristo. Porque ele veio a esse mundo com um propósito, com um objetivo. Só que antes de Jesus vir a esse mundo, houve toda uma preparação. Na verdade, tudo isso foi projetado ainda na eternidade, dentro de uma dimensão eterna. Tudo isso foi projetado e a gente vai aprender um pouco a respeito disso. Mas eu quero falar de forma progressiva, dentro desse tema, subordinado a esse tema, que nós escolhemos para trabalharmos esse mês de dezembro. Nós vamos falar da promessa, a manjedoura, da manjedoura, a cruz, da cruz, a ascensão aos céus, e agora nos céus, no trono de glória, agora um Deus que habita na luz inacessível, porque Ele é Pai das luzes. Há uma promessa que repousa sobre nós, de que Ele voltará para buscar o seu povo. Ele vai vir buscar um povo, diz a Bíblia, especial, zeloso de boas obras. Então eu vou pedir para o meu irmão que estiver ali na mídia, nós vamos ler vários versículos hoje, durante esses dias, para a gente basear, né? Para a gente alicerçar todo esse ensinamento bíblico. Então veja que hoje nós vivemos entre esses dois grandes marcos, nascimento de Jesus e a sua volta gloriosa. Porque o Evangelho de Cristo se baseia no nascimento, na morte, na ressurreição de Cristo e na sua volta gloriosa. Jesus, ele já veio, Jesus, ele cumpriu o seu ministério terreno, Jesus, ele foi assunto aos céus, mas ele voltará para buscar o seu povo. Quantos têm essa esperança, irmãos? Levante a sua mão. Se nós estamos aqui é porque nós conservamos essa esperança em nós. Amém? Então coloque aí, Douglas, nós vamos começar logo, não é o Douglas que está ali não, é o Rômulo, né? Rômulo, essa está fácil. Gênesis 1:1. Vamos ler, começar esse estudo logo pelos primeiros versículos da Bíblia. Diz o texto, todos nós conhecemos muito bem esse versículo, não é isso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e
havia trevas sobre a face do abismo. Mas eu quero pegar somente a expressão do versículo 1. No princípio, criou Deus o que? Céus, está falando da dimensão celeste, e terra. Deus, ele não está limitado a tempo e espaço. Então, quando Deus, ele cria a dimensão celeste e a dimensão terrestre, nós estamos falando que essa criação de Deus, ela foi criada dentro da eternidade. E na eternidade não se limita tempo e nem espaço. Tempo e espaço é para nós que estamos na dimensão terrena e que pecamos, desobedecemos. Aí veja, mas pastor, e o que é a eternidade? A astrofísica, ela resume todo o universo que nós conhecemos, porque a tecnologia, através da tecnologia, hoje, nós conhecemos o espaço sideral, nós temos hoje vários satélites orbitando esse espaço sideral, e dentre os primeiros satélites que foram colocados no espaço, houve um, se não me falha a memória, russo. Ele se perdeu no vácuo do universo, no vácuo desse espaço, mas antes dele sumir por completo, ele tira uma foto do universo e a Terra, ela aparece nessa foto com a ponta de uma caneta no meio de uma negridão que é o universo. Nós achamos que a Terra é grande, mas quando a Terra é comparada com o universo, ela é uma poeira. Ela é uma poeira. Talvez menos que uma poeira no meio desse grande universo. Eu acho que a gente não tem nenhum microscópio hoje que a gente consiga, de tão minúsculo que é, se a gente fosse comparar. E na verdade nós estamos apenas em uma galáxia, né? Que é a Via Láctea. A astrofísica diz que, porque quando a gente sai dessa dimensão terrena, que nós estamos limitados, e vai para o universo, aí lá no universo não tem nenhum instrumento de aferição para você medir o tamanho do universo. Aí a astrofísica, com toda a sua ciência e tecnologia, ela criou uma unidade de medida chamada ano-luz. E o que é ano-luz? Ano-luz é a velocidade que a luz viaja no vácuo do universo, na negridão do universo. A luz viaja, porque nós batemos o interruptor e achamos que a luz é automática. Não, ela tem uma velocidade. E quando você acende uma luz no universo, na negridão do universo, ela viaja a velocidade de 300 mil km por segundo. Então, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros quadrados. Isso é um ano-luz. A astrofísica diz que todo o universo, as galáxias que podem ser estudadas, se resumem a 12,5 bilhões de anos-luz. Você multiplica 12,5 vezes 9,5 trilhões, 12,5 bilhões vezes 9,5 trilhões. Quem é que é bom de matemática aí? Calcula aí para mim, por favor. Ou então, quem é que tem essa calculadora aí? Calcula aí. 12,5 bilhões vezes 9,5 trilhões. Esse é o espaço que pode ser estudado. Agora, quando se pergunta a um cientista qual o tamanho do universo, ele diz não tem fim, porque as galáxias, elas vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, de sorte que não tem fim. Resume-se tão somente o estudo científico a essa medida que eu falei para vocês. Tá certo? Moisés, no Salmo 90, coloca aí o Salmo 90 e o versículo 2. Eu estou somente introduzindo, talvez esse estudo aqui nós tivéssemos um ano inteiro somente com esse tema
e dentro dessa introdução para a gente falar. Moisés, no Salmo 90, verso 2, ele diz assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se uma eternidade já não tem fim, de eternidade a eternidade. Na verdade, não tem fim, né? Agora, para nós entendermos um pouco a respeito do nascimento de Jesus, do propósito do nascimento de Jesus, da promessa, na verdade, nós cantamos aqui um plano perfeito. E é isso mesmo, um plano perfeito, que Deus, Ele projetou, porque o Deus que nós servimos, eu iniciei esse estudo dizendo que Ele não se limita a tempo e nem espaço. Toda ciência que quer colocar Deus dentro de um tempo e do espaço, eles metem os pés pelas mãos e não vão chegar a lugar nenhum, porque Deus não se limita a tempo e nem a espaço. Amém? Agora, para nós entendermos o que é essa eternidade e a criação de Deus, porque quando nós lemos no Gênesis 1:1, no princípio criou Deus céus, dimensão celeste, e terra, dimensão terrestre. Nós não sabemos quantos anos se passaram para a criação dos céus e a criação da terra. Mas eu quero que você entenda que o homem, ele foi criado um ser eterno. Se não havia pecado, logo não havia morte. E se não há morte, logo o homem, ele é um ser eterno. Certo? Agora imagine a eternidade com uma linha se puder me arrumar aí até aquele, não sei se aquele lei, se tiver aí, só para ilustrar aqui para os irmãos. Veja, imaginem a eternidade, uma linha na horizontal, certo? Uma linha invisível que não tem fim, é uma linha invisível. Aí dentro dessa linha, tá certo? Deus resolveu criar a dimensão celeste e a dimensão terrestre, todas ainda dentro da eternidade. A dimensão celeste continua ainda na eternidade, mas a dimensão terrestre, na verdade, toda a criação, ela foi contaminada, ela foi amaldiçoada pelos nossos pecados. Vocês sabiam disso? Não foi só o homem que carrega sobre si as dores do pecado, mas toda a criação geme com dores de parto, aguardando o dia da redenção. Até a criação aguarda. E a gente vai ver isso ao longo dessa progressão, até a criação, os animais, toda criatura. Lembra do Salmo 148? Na verdade, um convite a toda a criação a adorar a Deus. Toda a criação, na verdade, elas são convocadas a adorar a Deus, e assim elas fazem. Os animais com as suas expressões nas florestas, as árvores, quando o vento passa de um lado para o outro, o salmista diz que elas aplaudem ao Senhor. O marulho das águas do oceano, os peixes dos oceanos, os animais que habitam nas profundezas dos mares, todos eles aguardam o dia da redenção. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então veja, ó o meu laser aqui. Imagina uma linha na horizontal interminável. Aí, dentro dessa eternidade, Deus criou céus e criou terra. Dentro da eternidade. O homem pecou, e o que é que aconteceu? Ele perdeu a eternidade. Então o homem, na verdade,
contamina a criação, contamina toda criatura pelo pecado do homem e perdemos a eternidade. Caímos, houve uma queda na vertical. É só para ilustrar, tá certo? Houve uma queda, o homem caiu da presença de Deus. Perdeu a eternidade. Mas Jesus, ele veio onde? Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. No tempo determinado, veio Jesus. Aí todo homem que o aceita, porque era o próprio Deus agora encarnado, ele veio para restaurar a humanidade. O que é que está escrito lá em João 3,16? É o texto áureo da Bíblia. O que é que está escrito? Eu não entendi. Não pereça, mas tenha vida, e a vida eterna somente através de, não tem nenhum outro caminho que conduza o homem à eternidade, uma eternidade de gozo, paz e alegria, que é Jesus. Não tem nenhum outro caminho. Aí quando o homem, quando Jesus vem, anunciando o ano aceitável, Jesus, ele vem anunciando a sua palavra. Aí o que é que acontece? Diz o apóstolo Paulo que o homem, ao aceitar Jesus, ele é instantaneamente um ato de Deus que justifica o homem. Mesmo o homem sendo culpado, este ato de justificação purifica o homem, certo? Porque agora o homem sai do banco. Imagina que o pastor Aurir estava no banco do réu. Todas as provas condenavam o pastor Aurir. Todas as provas empurravam o pastor Aurir para o abismo eterno, para a perdição eterna. Não tem o que fazer. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Se eu fosse detentor de todas as riquezas do mundo, eu não conseguiria escapar do juízo eterno. Aí, imagine, estou só ilustrando. Esse Deus que nos amou de tal maneira. Falta expressão para nós classificarmos esse amor de Deus. Ele agora, ele vem e diante do juiz, que é o nosso adversário, o acusador das nossas almas, o acusador está dizendo: olha, pecou, tem que morrer. Aí o nosso advogado, o nosso justo advogado, que é Jesus, esqueça as crianças aí, irmãos, e preste atenção, tá bom? Jesus, que é o nosso advogado, a função das crianças é chorar mesmo, é correr, né? Até que eles cresçam, é assim mesmo. Aí Jesus, o nosso advogado, diante do adversário, do acusador, diz: é verdade. Pecou, tem que morrer. Mas eu vou fazer o seguinte: pega o pastor Aurir, coloca o pastor Aurir de pé e diz assim: eu vou morrer no lugar dele. Eu estou justificando ele, porque eu vim para morrer no lugar dele. Só que a única diferença é que ele não tem pecado, e a morte não tem poder sobre ele. Glória a Deus! Deus seja louvado! Ele nos justificou, mas agora ele diz o seguinte: eu vou cumprir a sentença, eu vou carregar sobre si, sobre mim, os seus pecados, falando para o pastor Aurir, certo? Eu vou morrer lá na cruz,
eu vou ser vituperado pelos homens, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, vão me açoitar em praça pública, vão escarnecer de mim, mas eu estou te absolvendo de todos esses pecados. Porém, você só precisa fazer uma coisa. A partir de agora, você não vai viver mais para você. Eita, irmãos. Eita, irmãos. Como eu sinto Jesus aqui nessa noite. Como eu sinto Jesus aqui nessa noite. Ele disse: você não vai mais viver para você. A partir de hoje, toda a sua vida você precisa viver para mim. Oh glórias! Oh glórias! Um ato de justificação, aquele ato que nós estávamos sentados no banco do réu, ele nos tira do banco do réu, ele nos coloca de pé. Pare e reflita sobre isso. Ele nos tira do banco do réu, ele nos coloca sobre os pés. Ele nos justifica, aquilo é um ato de amor e de graça, de misericórdia. Dar-nos uma ordem para vivermos para Ele. Mas agora, eu preciso fazer o caminho de volta para a eternidade. Dá-se início, agora não mais um ato, mas um processo de santificação, que agora não é mais ato, é um processo, é paulatino o processo, é um dia após o outro, é todo dia, o dia todo que demora esse processo, todo dia, o dia todo. Aí nós começamos o caminho de volta. Ele está aqui, na eternidade. E enquanto vida nós tivermos, o sábio Salomão em Provérbios 4:18, ele diz que o justo, ele é como a luz da aurora, que ele vai resplandecendo até ser dia perfeito. E o que isso significa, pastor? Os pecados que eu cometi hoje, pela minha fragilidade humana, eu vou procurar não cometê-los amanhã. Os pecados que eu cometer amanhã, eu vou me esforçar, eu vou me arrepender, eu vou ter vergonha dos meus pecados. Aleluia. Oh glória, a presença do Senhor era real em nosso meio. E dentro desse processo, eu vou viver na minha vida. Eu acho que é 2 Coríntios 5 e verso 14. Coloca aí, 2 Coríntios 5, 14. Tá? Eu nem entrei ainda no material que eu procurei. Aliás, que eu preparei. Eu estou introduzindo, a introdução da introdução. 2 Coríntios 5, 14. Olha o que aqui diz o texto. Porque o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. Mas nos constrange de que forma? Julgando nós assim. Assim como que se um morreu por todos, logo todos morreram. Continua. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se eu entender assim, dessa forma, eu vou procurar viver para Ele. Eu não faço mais a minha vontade, pastor Léo.
Eu sou escravo dele. Eu sou servo dele. Eu não tenho mais direito de fazer, meninos, músicos. Vocês que receberam o talento da parte de Deus, vocês não têm o direito de fazer com o talento que Ele deu aquilo que vocês querem. Vocês não podem enterrar o talento que Ele deu para vocês. E servi-lo com os talentos que Ele deu para vocês tem que ser prazeroso. Obreiros da casa do Senhor, irmãos e irmãs, todos nós somos chamados para frutificar. Frutificar dói. Ser podado dói. Porque quanto mais nós frutificamos, mais nós precisamos ser limpos, ser podados. E a única forma de ser podado é pela palavra de Deus. Porque a palavra nos coloca no nosso lugar, no lugar de servos. Vocês estão entendendo, irmãos? Voltando para o nosso gráfico. Quando nós estamos trilhando o caminho, quando nós estamos no processo de santificação, quando nós fechamos os olhos aqui, nessa dimensão terrena, aí nós entramos na eternidade. E na eternidade, nós somos glorificados. Nós recebemos corpo de glória. Quando entrarmos na eternidade novamente, até Jesus voltar, nós já estaremos em um lugar de descanso, em lugar de repouso. Logo nós somos glorificados. E quando você for glorificado, esse ponto volta para cá. E essa queda e todo esse processo é como se nunca houvesse acontecido. Porque Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais lembrança do pecado. Não haverá mais lembrança das fragilidades humanas. É para lá que nós estamos caminhando, meus irmãos. É para lá que a igreja caminha. Esse é o alvo da igreja. É o propósito da igreja. É chegar na eternidade e ser glorificado com Cristo. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Entendemos a eternidade? Ficou claro a eternidade? Agora, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. Nós somos criados, lá no capítulo 3, a serpente que é o diabo, porque ele fez rebelião no céu, e de lá ele foi expulso, e não se contentando com isso, sabendo que para ele já não há mais salvação, que para ele já não há mais jeito, ele se apodera de um corpo terreno, que é a serpente, e agora ele engana a obra-prima da criação. Os nossos pais, que estavam lá no Éden, Adão e Eva, eu não quero me apegar a Adão e a Eva, mas todos nós conhecemos muito bem a história. Como Eva é enganada, iludida, e Eva peca, agora também leva do fruto para o seu esposo, para Adão. Adão também come do fruto. Adão e Eva agora são expulsos do jardim, mas antes deles serem expulsos, eles tiveram que ser sentenciados. Por mais que Deus, Ele nos ame, por mais que o amor dEle é indizível, por mais que esse amor de Deus seja tão grande, os nossos pecados não podem ficar sem juízo. Ele amava a Adão e a Eva, sim ou não, irmãos? O amor dele mudou em relação a Adão e Eva, porque Adão e Eva pecou? Mudou?
Deus ficou irado porque Adão pecou, porque Eva pecou? Ficou? Deus disse: não quero mais olhar na cara de Adão, não quero mais olhar na cara de Eva. Foi isso? Não. A graça se manifestou ainda no Éden, quando Deus, de forma transitória, simbólica, com peles de animal, veste a nudez do homem. Mas Deus, Ele não deixou de amar Adão mais ou menos. Agora, pelo fato dele ser santo, pelo fato de Adão e Eva terem pecado, desobedecido, abrindo brecha para o pecado, agora eles não podiam ficar sem sentença. É o juiz de Deus. Deus sentenciou a serpente, que já estava sentenciada. Deus sentencia a Adão e a Eva. Agora veja o amor de Deus. Coloca o versículo 15, 3 e 15. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Veja o amor de Deus para com o homem, para com a sua criatura. O homem que ele criou, macho e fêmea. Aí ele disse assim, ó: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira promessa implícita dentro do plano perfeito que nós cantamos aqui. Primeira promessa implícita. Deus estava dizendo: olha, da semente dela vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. O homem, ele não ficará para sempre longe do céu. Deus fez uma promessa, e a promessa faz alusão ao futuro, e agora, dentro de uma tradição oral, os pais, os nossos primeiros pais, iam falando para os filhos, e essa tradição oral, que ia passando de pai para filho, ia se conservando até a plenitude dos tempos. Aí precisou haver toda uma preparação. Agora veja, como eu falei, nós estamos dentro dessas duas perspectivas, Gálatas 4 e 4, mas coloca aí Tito 2 e 13, porque já se cumpriu, Jesus já veio, Jesus já cumpriu seu ministério, Jesus, ele já subiu. Olha o que é que diz o versículo 13 de Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos dentro dessa perspectiva, nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança. Agora coloca Apocalipse capítulo 20 e o versículo 12, e depois o versículo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, é isso? 22 e 12, desculpa, 22 e 12, Apocalipse capítulo 22 e 12, isso, e eis, olha o que é que ele disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ele está dizendo: eu venho. O versículo 20 agora, versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. O penúltimo versículo da Bíblia, Jesus, ele está dizendo: eu venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Quem prometeu não foi político dessa terra. Quem prometeu não foi sacerdotes.
não foram os pastores, não foram os influenciadores, quem prometeu foi Jesus. O Senhor fez uma promessa e no tempo determinado a promessa se cumpriu. E nós podemos testificar que a promessa se cumpriu, porque nós aceitamos esse sacrifício de Jesus. Agora veja, a história da redenção humana do homem não começou na manjedoura, mas no coração eterno de Deus. Efésios capítulo 1, o verso 4 ao 5. Efésios capítulo 1, do verso 4 ao 5, e depois 1 Pedro 1 e 20. Efésios 1, 4 e 5 diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ó, irmãos, pare um pouquinho e pense. Volta novamente. Medite, nós estamos em um culto de ensinamento e é importante que o crente aprenda a amar a Bíblia, que o crente aprenda a interpretar e entender de forma correta as Escrituras Sagradas. Todos nós conhecemos muito bem a vontade de Deus, porque a Bíblia revela. Volta no início do versículo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Jesus, ele nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, visto que ele não está limitado ao tempo e ao espaço. O futuro pertence a ele. Desde a antiguidade não se viu um Deus além de ti. Lá em Isaías 46, 9, ele diz: eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio. Então, dentro da onisciência de Deus, ele já nos via, a cada um de nós. E a gente pode evidenciar isso com vários versículos bíblicos. Mas ele nos elegeu para quê? Para que fôssemos o quê? Essa palavra santo, o que isso significa? Por que a igreja primitiva, sem fazer referência aos irmãos, como aos santos em Cristo Jesus? Amados, porque ele é santo, nós somos santificados. Isso significa que nós somos separados. A igreja do Senhor Jesus, ela é separada. A igreja não pode andar no mesmo curso que o mundo. O pecado continua sendo pecado. As práticas mundanas, irmãos, não glorificam a Deus. Lá de lá Jesus já nos tirou. E nos tirou para sermos santos. E o que mais? Irrepreensíveis diante dele em amor. Então veja, o que é uma pessoa irrepreensível? Aquele que não carece de repreensão. Não é isso? Aquele que não carece de repreensão. Então, o propósito, ele nos separou, nos santificou, ele nos elegeu em quem? Nele mesmo, para nós sermos santos e irrepreensíveis. É somente quando está aqui na igreja? É somente quando está em casa? É somente quando está em público? Não. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. No trabalho, na faculdade, em casa, nos nossos relacionamentos. A nossa boca precisa glorificar a Deus. Nossos pensamentos precisam glorificar a Deus. O nosso corpo precisa glorificar a Deus. Nossos negócios precisam glorificar a Deus. Ei, irmãos, o evangelho é confrontador. Tem como mudar esse negócio, Francisco? Meus irmãos, se eu mudar esse negócio aqui, se eu mudar a mensagem, se eu começar a adaptar a mensagem para massagear o ego de vocês, Deus vai requerer isso de mim. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso que Deus chamou os pastores e os líderes, mas Ele mesmo deu para a igreja o quê? Ele não deu a igreja para os pastores, Ele deu os pastores, os obreiros para a igreja, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Tem muitos líderes, irmãos, nesses últimos dias, que quando comparecer diante de Deus, no grande dia, quando Ele chegar na eternidade,
E a Bíblia é muito clara que muitos vão bater na porta. O pai de família vai sair lá fora e vai perguntar: quem são vocês? Ah, nós estávamos lá, e em teu nome nós fizemos isso, e em teu nome nós fizemos aquilo, e em teu nome nós pastoreamos grandes templos, e em teu nome nós lideramos uma multidão. E sabe o que é que eles vão ouvir? Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Deus nos guarde de tal coisa, meus irmãos. Que adianta glória? Que adianta poder? Que adianta riquezas em uma vida efêmera e passageira? Porque quando nós comparamos a brevidade humana com a eternidade, meus irmãos, isso aqui é como a poeira no espaço. A nossa vida não é nada comparado à eternidade. É muito melhor sofrer aqui nessa vida. Se eu tiver que sofrer, tem um hino que as irmãs cantam: sofrer contigo é bem melhor do que errar. Meus irmãos, não murmure, não saia do centro da vontade de Deus. Procure viver uma vida pia, uma vida santa. Lute todos os dias com você mesmo. Adquira a prática da leitura bíblica. Exercite uma vida de oração, uma vida de comunhão. Procure exercitar o seu corpo, o seu homem espiritual, porque se você exercitar o homem espiritual, ele vai subjugar a carne. Nós não andaremos segundo a concupiscência da nossa carne, aquele forte e continuado desejo que a carne tem de fazer, de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos, irmãos. Só será vencido através da prática da leitura bíblica, a palavra de Deus. Oração, jejum é vida com Deus, irmãos. Não tem outro caminho, não tem como vencer se não for assim. Oh, meus amados, se eu pudesse entrar na sua cabeça, e eu tenho dito a Jesus: Jesus, eu não posso converter ninguém, mas o teu Espírito Santo pode ir aonde nós não podemos ir, na intimidade de cada um, Senhor. O Senhor pode convertê-los, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é somente o Espírito Santo de Deus. Lute contra o cansaço espiritual, a apatia espiritual, a mornidão espiritual. A semana passada estávamos aqui falando a respeito da igreja da Laodiceia, e a sentença daquela igreja, a exortação é aquela: olha, oxalá que foras frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Ou nós somos crentes para ir morar no céu, irmãos, ou vamos ficar aí nessa terra, nem vamos aproveitar uma coisa, nem aproveitar outra. Crente verdadeiro, ele desfruta das benesses do Evangelho. Ele não anda sozinho, ele tem um amigo ao seu lado. Nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, ele tem com quem conversar. Quando nós estamos sucumbindo, ele aparece para nos ajudar, para nos auxiliar. Oh, louvado seja Deus, coisa boa ser crente. Não tem nada melhor nesse mundo do que ser crente, do que servir a Cristo. Verdadeiramente, não tem nada melhor nesse mundo, irmãos. Ele não nos quer pela metade, ele nos quer por inteiro. Tem gente que está se dividindo entre Deus e o diabo. Está cocheando em dois pensamentos. Ou nós estamos caminhando em direção aos céus, ou estamos descendo em direção ao inferno. Não tem esse negócio, irmãos, do crente estar parado, está inerte. Não existe isso. Na vida espiritual, ou estamos subindo, ou estamos descendo. E eu falei isso com base aqui na parábola do bom samaritano, aquele homem que vira as costas para Deus, saindo do lugar da bênção. Ele entra em um declínio, ali mostra o declínio moral do homem. O homem, ele não estava parado nem subindo, ele estava descendo. Pelo mesmo caminho o levita, pelo mesmo caminho o sacerdote. A religião não salva ninguém, a instituição não salva ninguém, mas aquele samaritano que ia de viagem, aquele sim pode salvar.
Oh, louvado seja Deus. Ou nós estamos subindo, ou estamos descendo. Parado, o crente não fica. Amém? Ou ele faz a vontade de Deus, ou ele está fazendo a vontade do diabo. Não existe meio termo com esse negócio. Ou ele é, ou ele não é. Amém? Mas o amor de Deus, o amor de Cristo, que foi derramado sobre todos, está aqui nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. O Pai arquitetou o plano perfeito. E nós cantamos. Ó, vocês cantaram o hino certinho. Esse Cid, eles são maravilhosos, viu? Ó, o Pai arquitetou um plano perfeito para alcançar a humanidade perdida. Nós já lemos João 3,16. Mas eu queria ler 1 Pedro 1,20. E esse negócio não começou na manjedoura, 1 Pedro 1,20. Mas eu queria, antes da gente ler o 20, quer ver só? Vamos ler, eu já vou parar mesmo, porque a hora já não... Eu falei para vocês que ia ficar somente na introdução da introdução. Olha o versículo 13, vamos ler desde o versículo 13, para uma melhor compreensão do texto. Qual é o versículo 13? Ali está só o versículo 20, mas eu quero ler a partir do versículo 13. Diz assim o texto: portanto, cingidos lombos, preparados lombos do vosso quê? Entendimento. Nós estamos aqui nessa noite, tendo esclarecimento, a nossa mente, agora a mente espiritual, sendo tratada, trabalhada, podada pela palavra de Deus. Olha o que é que Pedro diz. Ó, volta lá novamente, eu vou ler do início. Portanto, cingidos lombos do vosso entendimento. Sede o quê? Sóbrios. Ao contrário de ser sóbrio, está o quê? Embriagado, não é isso? Aquele que não é sóbrio está embriagado. Tem muito crentes, muita gente embriagado com as coisas do mundo, com as coisas que não edificam, com as coisas que levam o homem para longe de Deus, que levam o homem para a apatia espiritual. O homem não tem fome, não tem sede de Deus. Estão embriagados com as coisas desse mundo, envolvidos com as coisas desse mundo. Mas a palavra de Deus diz para nós sermos o quê? Sede sóbrios e esperai pela metade. Não, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus. Irmãos, foi através de Jesus. Lembra que eu falei que não tinha ouro nem prata que pagasse? Então, através de Jesus, essa graça ela foi revelada em Cristo. Olha o 14. Ó, como filhos desobedientes, é isso? Como filhos desobedientes, que faz a sua própria vontade, que anda que anda nos seus próprios caminhos. É isso, irmãos? Que anda somente achando defeito. Acha defeito em A e B, no pastor, nos líderes. É isso? Não, de forma nenhuma. Mas é como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia, porque antes, quando nós estávamos no mundo, essa concupiscência, ela é quem imperava, é quem dominava. Esse forte e continuado desejo dominava o homem. Esse desejo mandava o homem beber, ele bebia. Mandava o homem se prostituir, ele se prostituía. Mandava o homem roubar, ele roubava. Mandava o homem matar, ele matava. Não é isso? Porque essa concupiscência, ela imperava antes. Continua, em vossa ignorância. Ou seja, quando nós não tínhamos o conhecimento de Deus, mas agora nós temos. Continua. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também o que? Meio santo? Sede vós também meio santo, é isso? Vocês fiquem coxando dos pensamentos, é isso? Você se santifique aqui na igreja, mas lá no trabalho não precisa, é isso? Lá em casa com a família não precisa, é isso? Sede santos somente numa parte da vida? Não, em toda a vossa maneira de viver. Não é assim que está escrito? Ó, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Ó 17. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Ó, aquele que sem acepção de pessoas, ele escolheu a cada um de nós. Ele não fez acepção nenhuma. Ele não faz acepção de pessoas nenhuma. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Ó, andai
E o temor, 10 e 9 lá de Provérbios, o temor é o princípio da... O temor é o princípio da... Andai em temor. Quando? Durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui apenas peregrinando. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. O que é que nós estamos fazendo no tempo da nossa peregrinação? Nós recebemos uma ordem. Nós somos enviados debaixo de uma ordem, debaixo de uma autoridade. Nós somos, sabe o que, irmãos? Nós somos o que? Embaixadores de onde? Do reino celestial. Embaixadores de Cristo. Onde nós estamos, a lei que impera é a lei do céu. Onde nós estamos, irmãos, nós não fazemos as nossas vontades, mas cumprimos a vontade daquele que nos enviou. Nós estamos para defender os interesses de lá, não os interesses daqui, não os interesses daqui, não os interesses daí. O interesse que nós defendemos é de lá, é de lá, é de lá. Ah, sou rebanassa. Oh, glórias. Porque se eu defender os meus interesses daqui, os interesses daí e os interesses de lá, eu estou longe de Deus. E Ele vai cobrar isso de mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Glória a Deus. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, pedras preciosas. Não foi com isso que nós somos comprados. Com coisas corruptíveis, coisas efêmeras. Mas fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque era assim que a gente vivia, não é isso? Por tradição, recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de mim, por amor de você, por amor de vós. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Jesus. Oh, que vontade de ser crente. Oh, que vontade de aceitar Jesus de novo. Oh, que vontade, irmãos, de me esconder no tabernáculo de Cristo. Oh, que vontade de morar na casa do Senhor, irmãos. Oh, que vontade, irmãos, de andar todos os dias da minha vida com Ele. Oh, glória a Jesus. Amém. Fique de pé, em nome de Jesus. Cada página das Escrituras aponta para esse movimento divino. Uma promessa anunciada em Gênesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueias 5:2. Um Salvador enviado, Lucas 2:10 ao 11, João 1:14. Um sacrifício consumado, Isaías 53:4-6. Ô, irmãos, é muita coisa boa. Se ficar aqui o resto do ano de 2026, a gente não para ainda de falar desse plano perfeito, dessa promessa gloriosa. O que é que nós estamos fazendo com o privilégio que Ele entregou em nossas mãos, pastor Leal? Como é que nós estamos peregrinando nessa terra? Amados, não tem como ouvir uma palavra dessa e não ser confrontado a fazermos uma pergunta retórica, a estarmos meditando e refletindo como estamos andando com Cristo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Essa palavra tem poder. Essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra ela é mais penetrante que a espada alguma de dois gumes. E a gente vai estar falando durante todo esse mês de dezembro, falando a respeito da promessa ao nascimento lá na manjedoura. Da manjedoura, nós não chegamos nem na manjedoura ainda, mas da manjedoura até a cruz, da cruz até o trono de glória, e do trono de glória Ele voltará para nos buscar,
Agora não mais como cordeiro mudo. Agora ele virá como o justo juiz. Agora ele virá como Rei dos Reis. Agora ele virá como Senhor dos Senhores. Agora ele virá como juiz para julgar as nações. Agora ele virá com balança para pesar todas as ações do homem. Agora ele virá para dizer: vinde e bendice meu Pai, para a igreja. Mas apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para aqueles que viram as costas para Deus, para Cristo nos nossos dias. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Aleluias, aleluias, aleluias. O Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui para garantir essa vitória ao crente. Para você, meu irmão, talvez que está nos assistindo através da live, talvez você está manquejando em dois pensamentos, talvez você está encontrando dificuldade na caminhada, mas nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te visitar aí onde você está, para fortalecer o teu homem interior, porque você precisa, para não ser enganado, iludido e ficar nesse mundo e perder a eternidade. Aleluia, oh glórias. Inclina sua cabeça, irmãos, e receba. Oh Jesus, receba nessa noite, irmãos. Entre nos céus agora, irmãos. Senta na dimensão. Eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo a virtude de Deus. Feche seus olhos e levante a sua mão. Levante a sua mão. Cadê o Cid? Vem aqui novamente cantar aquele plano perfeito. Olha, irmãos, se a gente passar um pouquinho do horário, eu tenho até 9h30 para terminar o culto, porque foi assim que foi acordado na nossa reunião. Não vou passar do horário, mas eu quero deixar que você adore a Deus. Eu quero deixar que você entre nos céus, entre na dimensão. Não perca essa oportunidade, porque Jesus está aqui em nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui em nosso meio. Pastor, é ensinamento, mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não escolhe o dia nem hora. Quando ele encontra um coração quebrantado, irmãos, ele habita, ele pode te batizar com o Espírito Santo, ele pode renovar suas forças, ele pode te colocar de novo de pé. Você que está rastejando, seja aqui ou aí onde você está. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Adore a Ele. 1 minuto para você adorar a Ele. Abre a sua boca, rasga os céus agora com o seu glória, com o seu louvado seja Deus. Oh glórias. Envergonha agora o inferno, envergonha o inferno. Envergonha agora, irmãos. Cadeias, irmãos, são quebradas no reino espiritual. Cadeias são quebradas quando Jesus chega. Quando Jesus chega, as cadeias são quebradas. O adversário tem que bater em retirada. Quando Jesus chega, a salvação, a libertação, a renovo, a restauração. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ah, Jesus, receba a nossa gratidão, Senhor. Receba, Jesus, a nossa gratidão. Pai, não existe no vocabulário humano aqui na terra palavras para nós expressarmos a nossa gratidão a Ti, por essa tão grande salvação, por esse plano perfeito. Ó Senhor, não existe palavras em nosso vocabulário terreno, Senhor, para manifestar isso, mas nós expressamos, ah Jesus, a nossa gratidão, manifestamos a nossa gratidão, manifestamos através de Deus, de expressão corporal, Pai, abrimos as nossas bocas e glorificamos a Ti, nós te exaltamos, Senhor Deus. Glória seja dada ao Teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada
libertação, para a honra e glória do nome do eterno Salvador, Jesus Cristo. Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí. O seu galardão está na sua mão, o seu galardão está na sua mão, Ele está vindo aí. Com a nossa vitória por completa, nós seremos glorificados, nós entraremos nos céus pelas portas. Porque senão, irmãos, com a graça que eu estou sentindo aqui, com a virtude que eu estou sentindo aqui, a gente vaza à noite, irmãos. A gente vai chegar no sábado, como é o meu desejo. Nós vamos ficar o dia todo aqui e a graça não vai se apartar de nós. Amém?